Oi, pessoal. Voltamos aqui para falar com vocês, só que dessa vez, sobre biologia molecular. Estou aqui na companhia do Dr. Agnes, farmacêutico responsável pelo departamento do laboratório da MIT, e vou começar essa conversa perguntando a ele o que define hoje a biologia molecular, né? E qual a importância da biologia molecular no diagnóstico de doenças infecciosas. Olá, pessoal. Olá, doutor Leonardo. A biologia molecular, ela é uma ciência ou uma área de estudo que usa diversas técnicas para diagnosticar, certo, a presença do material genético de diversos organismos, incluindo bactérias, incluindo fungos, incluindo protozoário e até mesmo os vírus. Alguns desses micro-organismos podem causar malefícios à nossa saúde e a biologia molecular permite a amplificação e a detecção desses materiais genéticos, que são o DNA e o RNA. Agnes, você poderia explicar para mim, para o pessoal, quais são as principais técnicas que você utiliza aqui dentro do laboratório de biologia molecular do AMIT? Com relação às principais técnicas que são utilizadas nessa parte de diagnóstico laboratorial dessas doenças infecciosas, nós temos a principal delas, que é a mãe de todas, que é a PCR, a famosa reação em cadeia da polimerase. E a partir dela derivou-se a PCR em tempo real, que é uma PCR quantitativa, daí o nome em tempo real. E ambas conseguem detectar o material genético dos micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, através de uma amplificação desse material genético, através de ligação de moléculas específicas para o material genético de cada um desses micro-organismos. Então, a partir da detecção desse material genético, nós podemos inferir que naquela amostra biológica tem um ou mais patógenos, né? Um ou mais micro-organismos. Perfeito, Cláudio. Explica para a gente agora o que é que diferencia essas técnicas que você acabou de citar, que são as que o senhor utiliza aqui no laboratório da MIT, das metodologias utilizadas em outros laboratórios. Doutor Leonardo, além de diferenciar a amostra que é pesquisada, porque alguns testes detectam a proteína, aqui não. Nós detectamos a raiz, o material genético. Além dessa diferença, nós temos a sensibilidade e a especificidade. Então, a especificidade dessa análise de PCR, seja ela convencional ou em tempo real, é de 100%. E a sensibilidade dela é altíssima comparada aos outros testes. Além, é claro, do tempo de execução, ela ser realizado praticamente no mesmo dia. Legal, doutor Agnes. Só foi que eu me lembrei que quando a gente iniciou aqui, lá na época da pandemia ainda, o setor de biologia molecular do laboratório do AMIT, com a PCR para identificação de SARS-CoV-2. Ou seja, pelo fato da gente estar utilizando a PCR, a gente tinha uma metodologia extremamente específica para o diagnóstico e extremamente sensível. Aproveitando que a gente está falando dessa especificidade, aí eu me lembro que hoje nós temos o nosso painel respiratório que identifica até 24 patógenos. Você poderia falar um pouco dele para mim, para as pessoas que estão nos ouvindo? Excelente, doutor. Pessoal, com relação a esse painel que o doutor Leonardo mencionou, ele é um painel que consegue, através da extração de ácido nucleico, obter esse material genético, DNA, RNA, e a partir disso nós realizamos a PCR convencional e, posteriormente, uma hibridização reversa, né, que utiliza sondas específicas em um chip, né, que é a tecnologia flow chip, e a partir disso nós conseguimos identificar, através de sondas duplicadas, esse material genético em um outro equipamento. A grande diferença disso, inclusive, é o seguinte, né? Quando a gente faz uma PCR para identificação de um único patógeno, né, a gente tem a possibilidade de acertar naquele patógeno ou fazer um diagnóstico por exclusão. Não é aquele que a gente tentou identificar através da PCR convencional. Quando a gente faz a PCR, a hibridização de um painel, isso amplia a possibilidade de diagnóstico, porque a gente não vai trabalhar só com diagnóstico de exclusão, mas com diagnóstico assertivo. Em 24 patógenos que nós podemos identificar naquele painel, a probabilidade da gente identificar o patógeno correto que está causando, por exemplo, uma infecção respiratória, aumenta bastante. Isso mesmo, doutor Leonardo. Uma das principais vantagens de se realizar uma PCR multiplex, que é justamente isso, contém mais de um alvo sendo pesquisado, em comparação aos monoplex, é a possibilidade até mesmo de diagnosticarmos in vitro a presença de co-infecções. Muitas vezes o paciente, como já foi detectado aqui no laboratório da MIC,
contém infecções por um vírus, como é o exemplo da influenza A, e até mesmo o rinovírus, doutor Leonardo. Então, ele tem uma co-infecção de influenza e rinovírus. Ou até mesmo, gente, a co-infecção de influenza e o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, que é o chamado flurona. Então, nós temos a possibilidade de ter co-infecções, além da detecção, né, desse leque de possibilidades de patógenos. Isso me lembra outra coisa importante, a velocidade desse diagnóstico. Quando a gente faz uma PCR convencional, né, para um monoplex, a gente tem que fazer uma para identificar, por exemplo, o SARS-CoV-2, uma para identificar uma influenza A ou influenza B, uma para identificar um vírus inicial respiratório. Quando a gente faz um painel como esse que a gente encontra aqui no laboratório da MIT, a gente diminui e muito o tempo de identificação desse patógeno, acelerando o quê? A tomada de decisão clínica do médico prescritor desse painel. Exato. É um resultado que é fidedigno ao que tem naquela amostra. Então, se o paciente tiver a influenza, o seu material genético irá ser detectado. Se tiver o SARS-CoV-2, do mesmo jeito. Se tiver ambos, não uma amostra, você consegue detectar os dois, por conta da sensibilidade e especificidade do teste molecular. Então, Gleice, o senhor quer colocar mais alguma informação que é relevante sobre tudo isso? Porque eu acho que a gente acabou de dar uma pequena aula sobre biologia molecular, uma pequena aula sobre possibilidades de diagnóstico de doenças infecciosas, certo? Para quem está nos assistindo através de nossas redes sociais. Pessoal, a biologia molecular ela é um universo. É um universo que, através dessas moléculas, DNA e RNA, possibilita aos médicos, aos clínicos, detectar inúmeras doenças, inclusive inúmeras infecções respiratórias. E além, claro, de infecções IST, HPV, doenças contagiosas. Então, assim, a biologia molecular, ela permite que a sociedade entre em contato, né, com essas doenças que estão presentes na sociedade. E, para completar, eu gostaria de dizer o seguinte, né? A gente não pode esquecer do momento que nós estamos. Sim. Estamos num período do ano onde a gente tem uma incidência alta de amostras em que identificamos a presença do vírus influenza. Isso. Geralmente H3N2, H1N1, né? Ou seja, não é só um especificamente que está em circulação. E a gente consegue identificar isso através do nosso painel respiratório. Bom, e aí eu lembro a vocês, certo, que para evitar situações como essas, a gente tem que tomar vacina. E aí eu lembro que nós temos o laboratório do MIC, junto com o MIC Vacinas, disponibilizando a vacina tetravalente contra a influenza para a sociedade do nosso academia. Um abraço, pessoal. Abraço.